Olá, que bom, nós de novo aqui juntinhos no nosso canal. Hoje nós viemos trazer um tema assim que é muito comum nas religiões, né? Principalmente vários lados, vários fundamentos, e eu vim aqui tentar esclarecer do meu lado que é um tema muito comum, onde as pessoas falam de quaresma, os terreiros, alguns terreiros fecham suas portas, outros terreiros deixam suas portas abertas ao atendimento público, para giras, para atendimento. E eu vim mostrar para vocês como é o meu lado, que é o lado de Nação Cambinda, né? Com abertura para Umbanda Branca, que é esse lado aqui. Então, um dos nossos fundamentos é, por exemplo, Pai Oxalá, né? Eu vim mostrar para vocês. Durante o ano inteiro ele fica descoberto, abençoando, clareando os caminhos de todas as pessoas e serve ainda fazendo os clareamentos, ajuda a proteção com o Pai Maior. Porém, ele está descoberto e na quaresma, que é uma época em que há perseguições, e eu vou explicar para vocês com todo amor e com todo cuidado nesse vídeo, né? Nosso Pai Oxalá, né? Ele está descoberto, né? E nós usamos dos nossos lados, nos nossos preceitos, cobrir o nosso Pai Oxalá no tempo de quaresma, no tempo de perseguição, por uma questão, né, de respeito. Então, só no domingo da quaresma, do domingo de Páscoa, é que nós vamos vir e vamos descobrir a nossa imagem representando Oxalá. Então, eu estou aqui passando para vocês, como podem ver, a imagem aqui, ela está descoberta tanto, né, da imagem de Oxalá, como aqui do orixá. E depois eu vou passar para vocês ela coberta e explicar um pouco os fundamentos do porquê a imagem ela é coberta, tá ok? Voltando já, eu vou cobrir as imagens e voltando já para demonstrar a vocês o porquê que ela é coberta, passando para vocês algumas das informações, não é? Como eu disse para vocês, continuando o assunto, né, sobre a quaresma, sobre os preceitos de algumas casas de religião, eu vou dar prosseguimento a vocês explicando exatamente como essas coisas acontecem. Eu até escrevi alguma coisa para que eu não me esquecesse de colocar certinho para você, mas primeiro eu vou mostrar para você. Sendo que quando entramos na quarta-feira de cinza, veja bem como acontece. Nós, de alguns lados nossos da religião, deixamos as nossas casas de religião aberta para que o público chegue, para que, né, as pessoas carentes que precisam do nosso atendimento venham, e apenas nós cobrimos os nossos santos, como eu vou mostrar para você agora. Veja bem, nosso Oxalá, que representa a Santíssima Trindade, veja bem aqui, ó, coberto, né? O nosso orixá, ele fica coberto com um pano. Normalmente usamos, né, o pano na cor roxo. Então, esse seria o nosso orixá pelo lado de nação. Ele usa o pano roxo. E isso seria a partir da quarta-feira de cinza até a sexta-feira santa. E pelo lado da Umbanda, então, nós usamos, né, o nosso Oxalá, né, um caboclo, o Oxalá pelo lado da Umbanda, o cabeça maior. Nós usamos Pai Oxalá sincretizado na Igreja Católica como Nosso Senhor Jesus Cristo, também
coberto com um pano roxo, né? Isso pode ser de qualquer tipo de tecido. Ele é usado, né? E por causa desse tempo de perseguição. Então, no domingo, né? Ele vai na sexta, no sábado e no domingo, então, nós tiramos, no domingo de Páscoa, tiramos esse pano branco, esse pano roxo e colocamos ele novamente como ele era antes. Então, explicando para você a respeito da quaresma, né? Eu vou mostrar os meus santos, enquanto isso eu vou falar para você. A quaresma na Umbanda, a quaresma, ela chega, então nós vamos falar um pouco sobre o que acontece com a maioria dos terreiros. Desde a quarta-feira de cinza até o domingo de Páscoa. É comum muito os terreiros fecharem a porta. Uns cobrem o seu santo, como eu falei, né? Que seria a Santíssima Trindade. Muitos cobrem ele no seu congar e até muda a forma do atendimento. Isso vai variar o público. Essa mudança permanente, ela vai até a Sexta-feira Santa, a data da qual é encerrado este período. Todos em jejuns e oração, quase todos os terreiros fazem jejuns e oração. Isso é normal, como até a Igreja Católica. Aí vem a pergunta: seria normal, é correto fechar as portas? Seria normal acabar o atendimento? Eu penso assim, que nós não devemos criticar a forma de trabalhar, mas isso vem desde a época dos orixás, que os orixás eram proibidos de ser cultuados por serem sincretizados como santos na Igreja Católica, na época da escravidão, quando eles eram sincretizados como os santos, tipo Santa Bárbara era Iansã, né? Oxum era Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, Bará. Oxalá, ele era considerado Jesus Cristo, a Santíssima Trindade, Nossa Senhora dos Navegantes, Iemanjá, Oxum, né? Iemanjá, enfim. Assim, São Jerônimo, Xangô, Ogum, São Jorge. Então, os santos católicos sincretizados, que eram os nossos orixás. Então, o que acontecia? Como eram sincretizados e a Igreja Católica costumava muito sincretizar, então, para não ser perseguidos os escravos e nem os terreiros de Umbanda, o que é que acontecia? Eles também gostavam de cultuar e manter esse respeito, porque hoje em dia o credo é livre. Somos livres para fazer nossos ritos, somos livres para fazer os nossos atendimentos, mas antigamente não éramos. Havia uma perseguição muito grande. Então, o que fazia? Nós simplesmente cobríamos num sinal de respeito, porque quem mandava quase sempre era a Igreja Católica, os papas, enfim. Vocês já sabem muito melhor desde os tempos das Cruzadas, o que acontecia, né, na sincretização católica. Como todos sabem, a quaresma era um período de reclusão e a reflexão dentro do catolicismo. Diante disso, os terreiros ficavam em uma situação um tanto delicada perante a comunidade católica e eles achavam que fechando as portas dos terreiros, para que desta forma não fossem julgados e interpretados de uma forma desrespeituosas à comunidade. Estou falando, né, da comunidade católica, né? Então, eles fechavam os terreiros. É estranho isso que eu estou falando para vocês, mas era o que realmente acontecia. Infelizmente, era assim, né? Os terreiros de Umbanda de antigamente eram fechados por quê?
porque os nossos ritos ainda não eram como hoje. Hoje nós temos leis que nos cobrem. Hoje, graças a Deus, os nossos rituais, né? Os nossos forma de cultuar, ela é muito respeitada. Existem leis que nos favorecem. Então, hoje a gente pode agir do jeito que, né? São os nossos, realmente são os nossos fundamentos. Então, modificou-se um pouco mais, mas mesmo assim, alguns lados da Umbanda ainda continuam, né, a simplesmente fechar o santo, cobrir o santo. Vale ressaltar que, embora nossos orixás sejam sincretizados, né, por santos católicos, nossa religião é bem diferente da católica. Ela é muito diferente da católica. Nós temos nossos próprios conceitos, nós temos nossos próprios fundamentos. Para nós, os umbandistas, por exemplo, vou explicar bem direitinho para vocês. A quaresma marca apenas o final do ano litúrgico, com a chegada da Semana Santa e da Páscoa. Não existe a necessidade para nós de fecharmos as portas para os nossos trabalhos, uma vez que é um período onde as pessoas mais precisam de atendimentos, de cuidado, de proteção, de equilíbrio espiritual. Cada casa mantém as portas abertas, trabalha de uma forma neste período. É verdade. Cada casa tem o seu jeito de atender, cada casa tem o seu jeito de trabalhar nesse período. Por exemplo, eu vou explicar o jeito que eu estou falando e a forma com que eu estou tentando explicar isso para vocês. Tem algumas casas que ela trabalha com o lado de esquerda, como seus guardiões, tipo Exus e Pombagiras. Outra trabalham com as linhas do boiadeiro, trabalham com a linha de preto velho e as linhas de baiano. Isso vai variar muito, seja trabalho de direita, seja trabalho de esquerda. O importante é não deixarmos de dar continuidade aos nossos trabalhos e preparar e ajudar as pessoas que chegam às nossas casas em busca de ajuda espiritual. Isso é o mais importante, porque é o que mais acontece, por incrível que pareça. São pessoas nesta época de quaresma chegando à nossa casa de religião, pedindo ajuda espiritual, pedindo a nossa intercessão para essas pessoas, né? E nesse momento nós temos que estar pronto para prestar a caridade e dar um equilíbrio a todos que enfrentam o mal e se deixam cair em tentação nesse período onde assim muito se fala, muito se diz. Não é comum você ouvir dizer, por exemplo, que a bruxa está solta e o diabo está tentando todo mundo na terra na época da quaresma, porque é uma época assim que eu diria que o mal está solto. Isso é verdade, gente. A época de quaresma é uma época muito triste, é uma época em que dizem e se prova na espiritualidade que os maus espíritos estão muito mais à solta, as energias ruins estão muito mais à solta que em qualquer outra época do tempo. E a gente sempre trabalha muito mais. Há muito mais eguns, muito mais eruns, muito mais encosto, mais almas penadas neste plano, nos portais, muito mais portais abertos do que em qualquer outra época do ano, atentando a vida dos coitados que aqui estão fazendo seu resgate kármico. Isso é verdade. O importante mesmo é que todos estejam com pensamento firme, com pensamento de oração, com muita firmeza no momento em que estiver dentro da sua casa,
dentro do seu axé, dentro do seu ilê, para afastar esses espíritos zombateiros que se aproveitam do período para trazer intrigas e picuinhas. Gente, é muito comum acontecer, inclusive, digo para vocês, e qualquer pai de santo, mãe de santo, orientador espiritual, sabe do que eu estou falando. Às vezes, vai se fazer uma gira de orixá, vai se fazer uma gira de Exu, uma gira de caboclo, onde se chama baianos, onde se chama boiadeiros, onde pode também fazer depois uma virada para Exu e Pombagira. E às vezes, se o pai de santo, se a mãe de santo, se o orientador que abre a gira, que faz uma incensação no ilê, se deixar algum furo, um zombateiro pode chegar e tomar conta do ambiente. E se não houver clarividência no meio da corrente, esse zombateiro chega, toma conta dos médiuns e às vezes pode fazer um estrago muito grande. O mesmo pode acontecer quando estiver fazendo trabalhos de religião. Às vezes pode se manifestar espíritos zombateiros. Você está lá fazendo a sua entrega às entidades, trabalhando normalmente. E aí, se você tem clarividência e se você vê os espíritos, você pensa que de repente ali houve uma manifestação de uma entidade, né? Exu, Pombagira, ou até mesmo Orixá e Espírito de Luz, e você não tem a clarividência, às vezes quem está se manifestando ali é um espírito zombateiro. Por quê? Porque os portais estão quase todos eles abertos. Então é muito fácil, se não tem na corrente um médium clarividente, um médium sensitivo, um médium que possa orientar a corrente e ver se tem realmente ali naquela corrente um espírito zombateiro. Às vezes pode se manifestar espíritos errados, né? Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado neste sentido, porque realmente pode acontecer isso, já aconteceu, é comum acontecer nos terreiros. Então, a quaresma, na minha opinião, na minha humilde opinião, não acredito que os ilês, as casas de religião, os templos devam ser fechados. Bem ao contrário, eu acho que eles devem ser abertos, com muita oração, muito incenso, com muito cuidado, com muito amor, com muitas boas energias, com correntes de luz, muito jejum. Sim, é isso mesmo que eu estou falando para vocês. Nós, os babás, nós, os pais, mães de santo, aquelas pessoas que temos um conhecimento um pouco a mais, fizemos muitos jejuns, fizemos muitas correntes de oração, pedimos muito a intercessão da luz para que nesta época, nesta fase, as energias fluam positivamente. Então, eu acredito e respeito aqueles terreiros que fecham suas portas, mas na minha opinião elas devem ficar abertas, cada um com seus fundamentos, cada um com o seu jeito. Eu, na minha casa de religião, as minhas portas ficam abertas, como está agora. Olhe, sempre aberta para receber, né, aqueles que aqui vêm à minha procura. Sempre aberta, porque é uma época que a gente sabe que é uma perseguição muito grande, muita briga entre famílias, muito encosto dentro de casa, muitos espíritos zombateiros dentro das casas, muitos espíritos encostando nas encruzilhadas, e isso traz muita coisa ruim. Como se diz, que as bruxas andam toias soltas, sim, e que elas
Ai, ai, pero que não creio. É isso que dizem, né? Mas que existem, existem, gente. Então, eu deixo aqui o meu axé. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Se desejam que eu fale sobre algum assunto na religião, eu peço a vocês que deixem aqui embaixo, role ali para baixo dos vídeos. Veja bem, tem o meu vídeo, né? Para baixo tem vários outros vídeos. Deixe lá o seu comentário, diga a respeito do que você gostaria de saber. E eu vou procurar me inteirar do assunto, escrever alguma coisa para você, para deixar bem completinho, para que eu não esqueça. E vou deixar para você um vídeo bem à sua altura, bem a seu nível, deixar aqui para frente. Eu peço a vocês desculpa a ausência de algum tempo aqui que eu fiquei sem postar no canal. É que todo mundo tem problemas e a gente sempre também passa por alguns problemas. E eu vou deixar para você tentar atender seu pedido e responder as suas perguntas, ok? Deixa seu likezinho, que ele é muito importante. Deixa também aí, né, pra gente a sua inscrição, se não é inscrito no canal, se você vinha passando. Essa cigana que vos fala, fica super agradecida se você parou aí para dar uma olhadinha, uma escutadinha sobre o que é quaresma, o que significa quaresma na espiritualidade. Nada mais é do que um tempo de grande reflexão para nós espíritas. Amar mais o outro, perdoar mais o outro, e é um tempo em que as energias devem ser mais centralizadas para o amor, para o perdão, para a humildade, para a caridade. Um beijo no coração desta cigana, muita luz, muita paz para você. Sucesso!